Oi, Mores, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Mais um Story Vlog aqui no canal. Hoje falaremos sobre revisão, gente. Eu estou tendo genética, como vocês já sabem. Se você não assistiu o vídeo de material escolar em que eu fiz o meu bullet journal da faculdade, eu vou deixar linkado aqui em cima e também aqui na descrição. Então corre lá depois que acabar esse vídeo pra você ver. E eu preciso relembrar um conteúdo que eu tive lá em biologia solar no meu primeiro período da faculdade, sim, gente, no começo do ano passado, que é a parte de núcleo, cromossomo. Eu acho que ciclo solar também, mas não tenho certeza. Enfim, que a professora já comentou com isso na atividade diagnóstica que a gente teve semana passada. Então é isso que eu vou fazer hoje. Vou dar uma revisada neste conteúdo, vou dar uma estudada nele, ler um pouquinho, enfim, vocês vão acompanhar todos os passos, então bora pra mais um vídeo nesse canal. Se você gosta de study vlogs, não esquece de deixar seu like aqui embaixo, hein? Beijo, bora lá! Bom, gente, eu comecei pegando essa pasta aí que eu tenho, que é onde eu deixo guardado todos os meus resumos dos outros períodos, né, dos períodos passados. E aí eu peguei dois resumos, o de organelas e o de núcleo lá do primeiro período, que eu tinha feito, inclusive, digitado, porque era no final do período, enfim, gente, tava uma correria, não tava dando tempo de estudar pra nada. E aí eu tô ligando o notebook pra abrir um livro, que vocês vão ver daqui a pouco, vai aparecer aí pra vocês. Agora, na faculdade, eu aprendi que estudar por livros é a melhor coisa que tem, porque a gente, querendo ou não, às vezes tem alguns conteúdos, principalmente pra quem tá na faculdade, né? Que no YouTube e tal, tão um pouco errados, tem alguns conceitos diferentes ou alguns conceitos antigos que a gente não usa mais. Então não é tão interessante pra gente estar usando esse tipo de ferramenta, né? Apesar de ser uma ferramenta que eu amo, que é o YouTube. E aí eu tô usando esse, que é o Biologia Celular e Molecular, do Junqueira e Carneiro, que era o livro de bibliografia básica da minha matéria de Biologia Celular, né? E aí eu fui grifando, entrei nessa parte do capítulo que era só sobre o núcleo, tipo um capítulo, gente, sério, super completo. E aí eu fui grifando todas as partes que tinham a ver, que eu achava super importante, sobre os tópicozinhos que eu queria dentro de núcleo. E ai, Vitória, mas você acha super importante assim você revisar? Porque, obviamente, que minha professora vai dar essa matéria pra gente, ela vai explicar tudo certinho, como ela já falou, inclusive. Mas por que que eu tô revisando isso? Gente, quando eu estou revisando essa matéria, ou melhor, quando eu estou estudando para essa matéria, vai ser muito mais fácil para a hora que chegar a minha professora lá de genética explicando as coisas, porque eu já vou entender, sabe? É como se isso que eu estivesse fazendo, gente, seja uma base para o que a minha professora vai dar, entendeu? Então, na hora de fazer um exercício, principalmente na hora de realmente aprender o conteúdo, eu já vou ter ali uma base boa, sabe? Eu já vou ter revisado, então eu já vou ter entendido quais são os conceitos. Obviamente que provavelmente ela vai falar alguma coisa a mais, alguma coisa que eu não sei, alguma coisa que eu não vi. Porém, o básico que eu preciso saber, preciso entender sobre núcleo, né, que é a matéria que eu tô estudando especificamente agora, eu já vou saber porque eu já revisei. Mas e qual que você acha que é o melhor método pra revisar? Você acha que é isso? Eu pegar meus resumos antigos e ir adicionando coisas? Cara, depende muito. Se você é uma pessoa muito visual, assim como eu, gosta muito de escrever, acho sim interessante, mas também acho que a melhor forma, o melhor método de revisão que existe, na verdade, o melhor método de estudos, um dos melhores, na verdade, é você fazer exercícios. Então, procure exercícios, mas tá na faculdade, não tem problema, procura nem que for exercício de vestibular mesmo. Já vai dar pra você ter uma noção das coisas que você precisa saber, sabe? Das coisas que são ali mais, não mais importantes, eu diria, mas assim, enfim, de coisas gerais ali que você precisa estar sabendo pra você ter ali uma noção de qual é aquele assunto, enfim. E também acho muito interessante isso tanto pra revisão quanto pra estudos, tá, gente? Você ensinar pra alguém. Então pode ser um colega seu, chama ele e fala assim: ah, quer que eu te mande um áudio explicando essa matéria? Vamos estudar junto, e aí vocês estudam junto, faz uma videochamada, ou enfim, manda áudios um pro outro. Aí nesse momento, gente, eu tô lendo as coisas e completando o resumo, por isso vocês vão me ver lendo e às vezes escrevendo, porque eu leio pra ver se o que tá ali no livro tá no meu resumo. E se tá, obviamente eu não vou passar pro resumo, mas bastante coisa que tava no livro não tinha no meu resumo. Meu resumo já tava bem completo, mas tinha algumas coisas que deu pra dar uma completada. Ainda sobre revisão, gente, eu acho muito importante não só você revisar coisas antigas, até porque se a gente estuda bastante, assim, se a gente realmente aprende uma coisa que a gente viu há um tempo atrás, hoje em dia você já vai ter uma base boa para o próximo assunto que você vai ver. Mas uma coisa muito importante sobre revisão é você também revisar o assunto que você está vendo hoje em dia. Então, por exemplo, não adianta nada você ter uma aula lá na segunda-feira de agosto e aí a sua prova vai ser lá no começo de outubro. Aí lá nas 2 semanas antes da sua prova, você começa a fazer seus resumos, você começa a estudar. Meu, vai que tem uma hora que chega, você tem uma dúvida, e aí você não vai poder tirar essa dúvida, ou você vai ficar acumulado, porque você vai ter vários resumos para fazer, várias matérias para estudar, sabe? Não deixa as coisas para fazer de última hora. Revise as matérias que você tá tendo. Então, teve uma aula na segunda-feira, na mesma segunda-feira, dá uma lidinha, nem que for, nem precisa fazer resumo se você não gosta, só pelo menos pega seu caderno, dá uma lida ali no conteúdo que você teve, pesquisa uma videoaula se você surgiu alguma dúvida, pesquise em um livro,
pergunta para um amigo, enfim. E aí existem vários métodos que vai muito do seu gosto e do que você preferir. Tem gente que estuda depois de 2 dias, né? Revisa depois de 2 dias que teve o conteúdo. Tem gente que revisa um dia depois. Tem gente que revisa só no fim de semana. Então, toda a matéria que eu vi na semana inteira, no sábado ou no domingo, você vai pegar ali seu caderno, vai dar uma lida, vai fazer os exercícios, enfim. Acho muito interessante dar uma procurada sobre métodos de revisão. Óbvio que o que eu mais indico para vocês é resumos, que eu já falei aqui, sou suspeita para falar. Tanto que eu posso falar com certeza absoluta para vocês que o ano que eu estudei por exercícios pro vestibular, que foi em 2018, que eu não estudei por nenhuma outra plataforma, só alguns vídeos no YouTube, mas a maioria por resolução de exercício, foi o ano que eu realmente me dei melhor, assim, na maioria das matérias, que minhas notas subiram muito. E foi muito incrível mesmo, eu fiquei muito chocada. Na hora do exercício, você consegue colocar em prática e você consegue ter dúvida, sabe? Quando você vai fazer um exercício e você não sabe, tipo, às vezes você não entende, ou você fica muito confuso entre duas questões, quer dizer que você tá com dúvida naquele determinado assunto, naquela coisa que tá querendo dizer ali na questão. Então é esse momento que você vai pegar essa dúvida que você teve, tipo, ficou confuso entre duas alternativas, então é porque você tá com dúvida, porque se você não tivesse com dúvida, você teria ido ali direto na certa ali e não teria tido confusão. Então é essa hora que você vai pegar essa dúvida que você teve, pode pegar a questão, leva nem que for a questão pro seu professor falar, não consegui entender, eu fiquei muito em dúvida, por que eu fiquei em dúvida dessa questão? Claro, isso se você não conseguiu estudar sozinho e descobrir sozinho o porquê dessa dúvida. Não adianta você estudar por resumo, você fazer revisão, você estudar por exercício, você ensinar para um amigo, se na hora de um exercício que você estiver fazendo, se na hora de uma prova, se na hora que você precisar saber de algum determinado assunto, você não souber falar, você não souber explicar sobre aquele determinado assunto. Então, acho muito importante, sim, a gente forçar o nosso cérebro a meio que não ter dúvidas, mas assim, nos forçar a aprender aquilo de um jeito que a gente saiba que, putz, realmente estou entendendo, realmente aprendi, não estou com dúvidas mesmo, não foi só uma coisa que, eu estudei só por estudar, ou fiz um resumo só por fazer, não. Eu realmente estudei a matéria, eu realmente entendi. Como era um resumo mais antigo, eu resolvi grifar as coisas mais importantes. Então, como eu tinha impresso também, tinham algumas palavras que não estavam grifadas, que não estavam mais destacadas e que eram tipo subtítulozinhos. Então, eu peguei 2 marca-textos, um da Lumicolor, né, que é o da Pilot, e outro da CAS, que é um neon super baratinho, e fui grifando as coisas que eu achava mais importantes, as coisas que eu precisava prestar mais atenção, definiçõezinhas, esse tipo de coisa. E eu quero que você comente aqui embaixo se você faz revisões, tanto das matérias que você tem hoje em dia, quanto das matérias antigas. Então, se você revisa alguma vez, se alguma vez você pega o seu conteúdo que você já teve e dá uma olhadinha de novo, ou não. Se você não faz isso, eu recomendo você fazer. Porque, por exemplo, quem está na faculdade sabe o quanto é importante, o quão as matérias são super interligadas. Então, a gente necessariamente, a gente precisa mesmo, acho que principalmente na farmácia, a gente precisa muito das matérias que a gente teve desde lá do primeiro período até lá no quinto ano. Então, é longa caminhada, né, gente? Comenta aqui embaixo também se você gosta desses vídeos, se você quer que eu traga mais essas narrações assim, com conteúdo mesmo, contando alguma coisa, explicando alguma coisa pra vocês, dando minha opinião sobre determinado assunto, enfim. E se você quiser algum tema específico, pode comentar aqui também. Mas se você gosta que eu narre só o que eu estou fazendo, ou também contando um pouquinho sobre a matéria que eu tô vendo, não tem problema, pode deixar aqui nos comentários também que eu vou trazer vídeos assim também, podem ficar despreocupados. E aí, estou mostrando o meu resumo finalizado, como que ele ficou todo grifadinho, com esse post-it, com as anotações, tudo certinho aí pra vocês. Eu espero muito, muito mesmo, de verdade, que vocês tenham gostado desse conteúdo. Não esquece de deixar seu like aqui embaixo, de compartilhar com seus amigos. Se você tem um Instagram, me segue lá no meu Instagram, que eu falo bastante também sobre meus estudos e livros na vida real, em tempo real, na verdade. E é isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo.